Oi, eu sou o Ítalo e esse é o Satélite na Sala. Bem-vindo a todos ao canal do Satélite Maranhão e obrigado por estarem nos assistindo. Estamos muito contentes em realizar esse projeto junto com esses artistas que no momento nos apoiam. Se fez notável que, em meio à pandemia pela qual estamos passando, os artistas tivessem que repensar suas produções. E o Satélite na Sala surge com o conceito de interação com o artista e o seu processo criativo. Nessa primeira edição, nós vamos ter 4 vídeos, que vai sair toda quinta-feira aqui no canal, sempre às 20 horas. E então poderemos conhecer um pouco mais de artistas e grupos do nosso estado. O projeto Satélite na Sala é dividido em 2 momentos. No primeiro momento, esse artista fala de si, da sua história. E no segundo momento, esse artista nos apresenta a sua criação ou o processo que ele vem desenvolvendo. E você pode contribuir com o trabalho desse artista através do que a gente chama de chapéu virtual. Mais informações na descrição desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal do Satélite Maranhão, se inscreva e acompanhe as nossas redes sociais. Sem mais demoras, a artista de hoje, convidada para a nossa sala, chama-se Rebeca. Meu nome é Rebeca Carneiro, eu sou atriz, bailarina, coreógrafa e psicóloga na cidade de São Luís. Eu sou artista de teatro musical também e eu trabalho profissionalmente na cidade desde 2014, que foi quando eu comecei a trabalhar com eventos em dança, alguns espetáculos infantis, que foi a primeira forma de capitalizar o meu trabalho que eu tive acesso, mas minha vida e minha carreira artística começam muito antes. Eu queria, antes de tudo, começar agradecendo pelo Satélite ter oferecido esse espaço para que os artistas dessa cidade tenham a chance de visibilizar os seus trabalhos. É muito honroso fazer parte desse projeto do Satélite na Sala e eu desejo vida longa ao Satélite e a toda a equipe. Muito obrigada por terem me convidado para fazer parte desse momento histórico que nós estamos vivendo. A minha carreira artística começa aos 5 anos de idade. Eu comecei estudando balé clássico na vida, no Espaço Dança Miriam Marques, que foi a minha grande maestra da vida, e o espaço onde eu estudei durante 14 anos consecutivos, e de onde eu saí de forma muito amistosa, porque eu precisava de novas experiências e precisava emergir em novas propostas de trabalho. E eu encontrei isso no Ateliê Contemporâneo Cia de Dança, que é de onde eu sou elenco atualmente, sob a direção da Silvana Noeli, que é uma grande mulher nessa cidade, que é uma criatura incrível de se trabalhar. E eu vim percorrendo novos caminhos dentro do ateliê. A gente participou já de 2 trabalhos coreografados, foi Feminicídio, o balé, e Frida também, que é o mais recente. Eu também integro a Encanto Coletivo Cultural, que é um coletivo que funciona na cidade e que é pioneiro, porque nós trabalhamos exclusivamente com a linguagem do teatro musical. Nós nos conhecemos em 2015 e a gente fez de lá para cá com que o público entendesse que existe sim um bom mercado na cidade, entender que tem público para consumir esse tipo de arte, desde que seja feito com qualidade. Então, dentro da Encanto, eu sou atriz, coreógrafa e tudo mais o que precisar, porque afinal de contas nós somos um coletivo. Dentro dos meus trabalhos atualmente eu dou aula também, eu sou professora, também sou psicóloga recém-formada e eu sempre tento trazer alguma perspectiva de falar sobre saúde ou entender como o afeto funciona dentro desse corpo. Então, de forma mais íntima, eu tenho estudado dramaturgia do movimento, que é um capítulo muito importante dentro de tudo que eu tenho estudado, não só em dança contemporânea, mas também para o teatro musical, que é entender qual é essa transição do gesto para o movimento, o que é gesto, o que abandona o gesto, quando eu trago outras sensações, outras afetações para aquela movimentação. E atualmente é o que eu tenho sido apaixonada em estudar. Eu tenho uma linguagem muito mais minimalista e eu venho investindo nessa linguagem mais própria. Eu coreografo outros elencos na cidade, sempre que eu sou convidada. Já tem um tempo que eu faço isso. E eu já coreografei de tudo que vocês conseguirem imaginar. Espetáculo infantil, turma de escola,
grupo de idosos, tudo que me chamam eu aceito, porque eu acho que a dança ela é o canal para que as pessoas descubram seus corpos, para que elas descubram sua verdade, para que elas descubram as suas possibilidades de existência e de ser no mundo. E eu valorizo muito isso, inclusive dentro da psicologia, eu acabei levando a minha paixão pela dança também. O meu TCC é voltado para um público muito específico, que é mulheres em situação de violência, e entender como a dança pode ser uma ferramenta de ressignificação identitária mesmo, até em entender como que eu posso oferecer para essa mulher que vem de vínculos muito fragilizados e de uma mulher que está num período de plena ressignificação de si, qual que é o papel que a dança pode exercer dentro disso, porque eu acredito, antes de tudo, que a arte salva, que a arte cura e que sem ela é impossível ter uma vida. Acho que a coisa mais importante para um bailarino é, para além de você ser reconhecido pelo seu trabalho e ser remunerado por ele, entender qual é o propósito do seu trabalho. E eu venho trabalhando isso há muito tempo e pensando qual que é o propósito do que eu proponho para as pessoas, porque a dança nunca é só técnica. A dança ela tem um sentido, cada movimento ele tem um transfundo, porque tem um corpo que exerce aquele movimento, que é dotado de memória, que é dotado de afeto, que tem uma bagagem muito significativa. E eu, enquanto bailarina e coreógrafa também, respeito muito isso. E eu, enquanto artista, preciso respeitar, antes de tudo, a subjetividade do outro, enquanto plateia, enquanto elenco, enquanto colega de trabalho. Eu acho que é muito importante você entender qual que é o papel que você exerce e qual é o seu propósito de fato ali. Um trabalho sem objetivo, ele não faz sentido nenhum. Klaus Viana mesmo sempre fala que dança pelo movimento é só ginástica, não tem arte, né? Então, eu acho muito importante a gente entender quais são as ferramentas de trabalho que você tem ali, quais são os corpos com os quais você trabalha, quais são os corpos com os quais você dialoga, quais são as suas escolhas dentro de uma proposta de trabalho, que tipo de resultado você tem esperado disso, ou como você planeja ou oferece estímulos para que isso seja suficiente. E, pessoalmente falando, eu acho que eu tenho tido muita sorte nos elencos que eu tenho encontrado na vida, nos parceiros de trabalho também, porque eles me oportunizaram crescimento. E eu acho que todo artista precisa procurar espaços para crescer, para se enriquecer, para ter experiência. Não é só tempo, experiência é bagagem também, é repertório de trabalho, é profundidade das discussões às quais você consegue chegar, entender como o seu corpo que não fala, ele tá ali no palco dizendo alguma coisa, ele entrega uma mensagem, ele tem um sentido, ele tem uma dramaturgia que exerce uma narrativa de fato dentro do que você está se propondo a fazer. Eu acho que talvez esse seja o meu maior desafio. A título de trabalhos autorais, a minha maior dificuldade é essa, porque eu sou muito crítica e muito rígida comigo mesma, então até eu chegar a uma densidade que me seja confortável de trabalhar e dizer a partir daqui eu consigo entregar alguma coisa, acaba sendo meio difícil. Mas eu tenho tido mais coragem de mostrar o meu material de trabalho, eu tenho tido mais coragem de exercer as minhas subjetividades e entender o que faz sentido para mim. E acho que eu tenho mais do que isso, eu tenho ouvido muito mais. Então, quanto mais você para e ouve, mais espaço você tem para absorver do outro, para entender o outro, para sugar aquela coisa que pode te servir, sabe? Enquanto material de trabalho. E isso é feito com muito cuidado e com muita humanidade também. Eu ouço muito essa pergunta, né, das pessoas perguntando por que eu danço. E eu sempre respondo, a minha primeira resposta imediata é que eu não sei. E as pessoas sempre riem quando eu falo isso. Mas a verdade é que eu não sei porque eu comecei a dançar muito nova. Então, ao contrário do que acontece com a maioria das meninas, a minha mãe não me colocou no balé. Fui eu que pedi. Ela chegou um belo dia em casa e aí eu falei, sou bailarina, quero dançar. Isso eu tinha 3 anos de idade. E naquela época, sou um pouco antiga, naquela época, dos anos 90, né? 2000 já. Dos anos 2000, imagina, não tinha escola de balé, pré-balé, não existia isso. E eu acho que na minha geração da dança aqui na cidade,
Dança nunca foi vista como uma forma de ser recreação. Não tinha a opção de você entrar numa escola para só brincar ou se divertir. Geralmente, quando você entrava dentro de uma escola, era sempre com esse objetivo de formação mesmo, de entender como a técnica funciona, por que funciona, para quem funciona, como funciona, quem estipulou aquilo. Então, eu lembro que muito nova eu tive aulas assim teóricas, inclusive. As minhas provas no balé eram sempre provas de nomenclatura, para além de avaliar meus aspectos técnicos, tinha muita nomenclatura também. E eu agradeço muito por isso, porque até hoje eu sei os nomes. Mas eu gosto muito de pensar sobre isso. Sempre que me perguntam por que eu danço, eu não sei. E eu acho que eu danço porque eu respiro. E eu nunca parei para pensar o que me levou de fato a chegar nesse lugar de dança, tanto que eu nunca percebi a minha profissionalização chegando de fato. Quando eu percebi, eu já estava no mercado de trabalho. Comecei muito nova a trabalhar, eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar. Profissionalmente, dançando em eventos, sendo contratada para dançar para qualquer coisa. Eu tinha um contato e aí, sempre que me chamavam, eu ia. Então foi muito natural para mim esse aspecto da profissionalização. Tanto da formação quanto da profissionalização, né? Nunca foi nada exigido por uma outra pessoa, nunca ninguém teve esse sonho, nunca ninguém sonhou isso por mim, como acontece com muitas pessoas. Sempre foi um projeto de vida meu, então desde muito nova eu tive isso na vida, então assim, eu nunca parei nem pra pensar nas coisas que eu abdiquei quando era criança, quando era adolescente, porque eu nunca sequer vi isso como uma possibilidade. Eu sempre encarei o balé como minha prioridade, né? Então teve uma época que eu fazia vôlei, fazia natação, e aí quando eu mudei de escola os horários batiam, e eu sabia sem esforço nenhum que eu escolheria o balé de qualquer forma, porque é a minha prioridade. Eu sempre tive a dança como prioridade na vida, desde muito pequena. E eu acho que isso fala muito de quem eu sou e da forma como eu trabalho hoje e de como eu espero que essa paixão chegue nos outros. Talvez por isso eu tenha me tornado professora. Não só porque talvez seja a forma mais prática de se capitalizar, quando a gente fala a nível de mercado de trabalho aqui em São Luís, mas acima de tudo porque eu sou completamente apaixonada pela dança e a minha maior vontade é fazer com que as pessoas se apaixonem por ela também, seja a modalidade que for. Então, eu dou aula para teatro musical, onde eu preciso perpassar por vários tipos de técnica, por vários tipos de linguagem, entender como é que eu mesclo as linguagens para um determinado espetáculo, como que eu faço pessoas completamente cruas que nunca tiveram acesso à dança na vida entenderem como isso funciona. E eu acho muito divertido, nunca foi doloroso, nunca eu vi como outra opção. Eu sempre estive na dança, eu sempre fui da dança desde muito pequena, então nunca pensei em ser de outro lugar. E eu sou muito grata pelos resultados que a dança tem me oferecido e muito grata também pela forma como eu me sinto completamente acolhida aqui. É muito gostoso fazer arte em São Luís, mesmo sendo muito difícil, porque é difícil fazer arte em qualquer lugar. Então, acho que quanto mais coerência e quanto mais consciência você tem dos seus processos e das suas necessidades de fato, você tem mais chance de fazer projetos que caibam dentro da realidade, né? Porque é muito fácil sonhar, mas a gente precisa entender como tornar esse projeto um projeto de fato concreto, de vida. E aí, outro dia eu tava assistindo a um filme onde a questão apareceu, assim, eu acho muito curioso como as mensagens vão aparecendo na vida da gente. E aí lá tinha uma pergunta que era: a dança é a tua profissão, ela é o teu estilo de vida? Porque é muito diferente, né? Quem trabalha isso só como uma profissão e não tem paixão, porque isso acontece como em qualquer outra profissão, eu acredito, o trabalho é outro tipo de trabalho que você exerce. E pra mim é um estilo de vida, porque sempre foi o meu estilo de vida. Os meus horários de vida sempre foram ditados pelos meus horários de ensaio, pelos meus horários de aula, seja estando à frente da aula ou não. Eu lembro que quando eu estudava balé, se a aula fosse às 5, a gente sabia que precisava estar dentro de sala, arrumada, uniformizada, etc., às 4h30, porque a maestra chegava às 4h59 para apertar o play às 5.
E eu acho que a disciplina que o balé me trouxe para a vida e a noção de mundo que a dança traz, até por ser um ambiente que as pessoas dizem ser muito rígido e muito disciplinador, mas também é um ambiente muito afetuoso, de muita proximidade, de muita troca, de muito companheirismo, de muita cumplicidade, porque sem isso você não faz. Não existe elenco onde alguém brilhe sozinho. Sempre tem alguém que tem altas habilidades, sempre tem alguém que vai ter alguma facilidade a mais ou alguma coisa que chame mais atenção no palco. Mas é entender que a gente precisa do outro. Eu acho que essa é a primeira coisa que a dança ensina. E isso fez uma diferença absurda na minha vida, desde sempre.
que a gente quer é gostar de alguém e quer que esse alguém goste da gente também. O que a gente quer é gostar de alguém e quer que esse alguém goste da gente também. É a história mais velha do mundo, um destino que foi desenhado. O que mais alguém pode querer, além de amar e ser amado? O que a gente quer é gostar de alguém e quer que esse alguém goste. Eu vou deixar ela ir embora. Chegou a hora, chegou a hora. Eu não vou mais me fechar pra sempre. Daqui pra frente, daqui pra frente. O que começa terá seu final. Isso é normal, isso é normal. A dor do fim vem pra purificar, recomeçar, recomeçar. Eu vou deixar ela ir embora. Chegou a hora, chegou a hora. Eu não vou mais me fechar pra sempre. Daqui pra frente, daqui pra frente. O que começa terá seu final. Isso é normal, isso é normal. A dor do fim vem pra purificar, recomeçar, recomeçar.
Pois é, eu também quero. Ainda não sei qual é o plano, mas o mundo abre suas portas. Entrega as chaves na tua mão. Aperta o play nessa canção que acaba de começar de novo. A meia luz, os pés de meia, as palavras meias, a taça de vinho cheia e o Caetano na vitrola. Disco gira, nada toca. Chega mais pra cá, vamos viajar pra qualquer lugar. Pega minha mão, olha nos meus olhos, diz no meu ouvido a frase que eu adoro e deixa eu te levar, não sei pra onde, mas a gente chega lá. Pega minha mão, olha nos meus olhos, diz no meu ouvido a frase que eu adoro e deixa eu te levar, não sei pra onde.